Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Estamos hoje vendo o capítulo de número 7 do livro de Juízes. A partir da história de Gideão, as lideranças passaram a oscilar em lideranças positivas, fortes e lideranças negativas e fracas. No final do livro ficará claro e evidente que os juízes não tinham condições de liberar nem libertar Israel. São 25 versículos do capítulo 7. A sugestão de sempre é que você pegue a sua Bíblia para fazer a leitura prévia desse capítulo e entre em nosso blog site para ter acesso à parte escrita desse material. As necessidades e os fracassos dos juízes apontavam para outro tipo de liderança, a qual seria a monarquia, um rei para o povo e fiel à aliança que pudesse conduzi-los e guiá-los diante de todos os desafios, como se fossem uma nação unida e forte. Ainda estamos nesse presente capítulo, o capítulo 7, vem da história de Gideão, que ocupará nossas reflexões até o capítulo 9. No capítulo anterior, o capítulo 6, vimos a pecaminosidade de Israel quando Gideão foi chamado, versos 1 a 10. O seu chamado também nós vimos para ser um libertador, de 11 a 32, quando se manifestou a presença de um anjo, o anjo do Senhor, quando se manifestou o próprio Senhor Jesus Cristo. E estamos vendo agora a sua dificuldade em crer na promessa de Deus, que começou também no capítulo anterior, no verso 33, foi até o 40, e que irá até esse capítulo 7, até o verso 18. No capítulo 7 que estamos, também veremos Gideão livrando Israel de Midian, que se prolongará até o capítulo 8, 21, com os seus 300, Gideão e os 300. Isso nos lembra do filme dos 300, né? Onde Leônidas comanda a sua luta contra os gregos, conduzem a sua luta contra os persas. E depois a conclusão com a perversidade em Israel quando Gideão faleceu. Por fim, nós veremos Abimeleque no capítulo 8. Gideão, como se diz, foi um líder excepcional em vários sentidos. Um grande líder. A sua história é mais extensa e percebe-se que o Senhor está mais ativo que nas outras histórias. O anjo do Senhor não apareceu a nenhum juiz, exceto para Gideão. Muito tempo depois, Isaías lembrou dessa conquista como uma importante conquista, essa conquista de Gideão. Também foi Gideão quem foi apresentado como libertador de Israel. Foi ainda comparado a Moisés. O povo tentou fazer dele rei e, na verdade, foi ele mesmo um rei vivendo como tal. E por último, um de seus filhos se tornou o primeiro rei, capítulo 9. Embora tudo isso que se levar em conta a favor de Gideão, o mesmo fracassou. Embora levamos em conta tudo isso, ele acabou fracassando. Pesa sobre ele o fato dele ter sido também o primeiro juiz a se vingar exageradamente dos seus compatriotas e a voltar a sua espada contra outros israelitas. Ele fez também para si uma estola sacerdotal e com ela acabou se prostituindo. Ele se recusou a governar como rei, mas usufruiu dos direitos de um rei, por exemplo, os despojos da guerra e um harém. Ele recebeu a visita celestial, mas portou-se com muito medo, muitas dúvidas, fez muitos testes para saber se de fato o Senhor era com ele. No capítulo 7, Gideão e os 300 derrotam o inimigo. Gideão e os 300. Muito interessante essa história. Primeiro, antes de tudo, Deus diz a Gideão que o povo que ele reuniu para derrotar os midianitas era muito grande e desnecessário. Gideão tinha reunido para isso 32 mil homens.
O exército que eles iriam enfrentar era composto de 135 mil. 32 mil contra 135 mil. Se fizesse uma pequena conta de matemática, dividindo 135 por 32 mil, teríamos mais de 4 midianitas contra um israelita. Já pensou? Começa-se então a filtrar o povo. E o primeiro filtro foi contra os medrosos e os tímidos. De um total de 32 mil homens, 22 mil se declararam tímidos e medrosos e voltaram da guerra. E que feio isso, né? Ou seja, 69%, quase 70% de um total de 32 mil tímidos e frouxos. Estava nessa condição reprovável. Pode voltar para casa. 70% voltaram. Ainda Deus achava muita gente para derrotar o inimigo com seus 135 homens. Se já era pouco, né? 32 contra 135 mil. Agora que 70% foi embora. A proporção aqui agora seria de 13,5 medianitas para cada israelita. Então outro filtro é lançado. E os 10 mil vão beber a água. E os que bebem água, como bebem os cães, são 9.700. E os outros 300 a bebem de joelhos. Deus fala para Gideão liberar os 9.700 e disse a ele que bastaria aqueles 300 para derrotar o inimigo terrível com seus 135 mil homens. De 32 mil, caiu para aquela quantidade de 70% foi embora. Caiu mais uma vez agora a quantidade e agora só temos 300 homens para enfrentar 135 mil. A proporção final ficou, fazendo-se as contas, de 450 midianitas para cada israelita. 1 por 450. Essa foi a proporção escolhida por Deus para a guerra. Realmente a vitória não é do mais forte, não é do mais bem preparado, não é do campeão, não é do mais dedicado, mas daquele a quem o Senhor se agrada. Engraçado isso. É Deus que faz as coisas, amado. Esses 300 enfrentam os 135 mil e Deus age dando vitória aos 300. Deus usa de estratégias, de seu modo de agir para trazer ao povo a sua vitória. Deus estava dizendo para Gideão, e para nós também, né, que estamos lendo essa história, que ele era Deus de Israel. Deus estava dizendo para Israel que ele era o Deus deles, em que deveriam confiar nele, que ele os livraria de todo o poder do inimigo. Se Deus fez assim com aquele povo, como não fará contigo, meu amado, sendo que Cristo já morreu e ressuscitou pela sua vida? Mesmo assim, aquele povo insistia em desprezar o Senhor e correr atrás do que não deveria e nem poderia. Não sejamos tais quais essas pessoas. A palavra-chave de Gideão para seu exército de valentes era: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eu vou repetir. A palavra-chave de Gideão para seu exército de valentes, para aquele exército de 300, que iriam enfrentar 135 mil, era: olhai para mim e fazei como eu fizer. Esse é o líder. Verso 17. Abimeleque, filho de Gideão, no capítulo 9, versos 48 e 49, em Siquém, também falará essa frase, que deve ter ficado célebre na ocasião e passou a ser referência naquela nação de Israel. Mais para frente um pouco, Paulo usou uma frase parecida com essa dele, ao falar aos crentes da sua época, para serem imitadores deles, dos apóstolos, como ele e os apóstolos eram de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Fantástico, né? Tá aí, capítulo 17, o capítulo 7 já vimos, agora amanhã estaremos aqui com o capítulo 8. Todos os dias estamos aqui produzindo esses vídeos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilha, acesse nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso blog site Jamais Desista, e um bom dia, querido, na presença do Senhor Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Fica com Deus, querido.